Tá bom. Olá, todos e todas, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao segundo Café com Paulo Freire na PUC, na PUC Rio. E aí, assim, para começar, vocês viram que o Eduardo pediu para gravar. Eu queria saber se todo mundo está de acordo com essa gravação, né? Dê aí um ok para a gente, porque a gente vai gravar o encontro e depois disponibilizar na página do Departamento de Educação no YouTube, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria, né, a gente fazer esse segundo encontro com gente de perto, de longe, de todo lugar, né, para esse café. O café tem isso, né? Assim, uma coisa de acolhida, e a gente acolhe quem está perto, quem está longe. A tecnologia nos permite isso. Então, para começar esse encontro de hoje, eu vou convidar, né, a professora Silvana Mesquita, que é a coordenadora de graduação do Departamento de Educação, e, na sequência, a professora Cristina Carvalho, que é a nossa diretora do departamento, para dar uma fala de boas-vindas a todos e todas. Silvana. Então, boa tarde a todos. É só dizer da satisfação que a gente está montando mais o segundo Café Paulo Freire aqui no Departamento de Educação. Parabenizar o trabalho do Renato, da Maria Inês, do Carlos e de todos que contribuíram para que da a gente... Ana também, que o NEAD da está junto Ana com a também, gente. do NEAD junto com a gente, então. Então, toda essa equipe aí que vem dinamizando o café, que a gente começou o ano passado com as ações do Centenário Paulo Freire, e que isso se torne aí um efetivo de um trabalho de encontro e de partilha de ideias no nosso Departamento de Educação. Então, um ótimo encontro para todos e que a gente se encontre mais vezes. Muito bem, obrigado, Silvana. Cristina. Obrigada, Renato, né? Boa tarde a todas e todos. Que estejam bem, com saúde. Na verdade, esse tem sido o meu mantra, né, nos últimos 2 anos. Todo evento que eu participo, todo e-mail que eu mando, eu desejo que todos estejam bem, com saúde, né? Não só hoje, mas sempre, mas aí de um modo muito mais intenso, com certeza. Estou feliz, né? Para quem não está gravado, né? Ali logo no início, a gente conversando de um modo muito informal. Eu acho que foi possível identificar a minha alegria de estar aqui nesse segundo encontro com Paulo Freire. Eu vou mesmo também só dar boas-vindas, né? Assim como fiz no primeiro café, e fazer um agradecimento especial aos professores do Departamento de Educação que se dedicaram ao longo de 2021 ao centenário de Paulo Freire e à organização de vários eventos, né? Felizmente, aí, ao longo de 2021, conseguimos realizar vários eventos. As professoras Silvana Mesquita, Maria Inês Marcondes e Renato Pontes. Vocês trabalharam muito, né? Muito mesmo, e muito bem. Tanto que estamos aqui hoje realizando esse segundo café. Eu agradeço também, novamente, a professora Maria Inês e aos professores Renato Pontes e o professor Carlos César de Oliveira por conduzir esse evento. Assim como ocorreu no primeiro café, né? Estou repetindo o café e conversamos isso de um modo informal, pensando que o próximo terá mesmo esse cheiro, né, do café aí. O Renato é né, para quem conhece o Renato mais de perto, sabe, né, que ele, em vários momentos, ele se despede da gente, né? Um cheiro, né? E ele dá esse cheiro aí, que a gente tenha esse cheiro do café. Café com Paulo Freire na PUC. Eu adoro, né? Como é bonita a chamada do flyer. Leia a obra, eu repeti aqui, né? Anote as suas indagações e venha partilhar conosco, trazendo a boniteza da sua leitura para a nossa conversa. Isso é lindo, pessoal, né? Eu não podia deixar de ressaltar aqui. Então, mais uma vez, né, parabenizo e agradeço a todos os envolvidos, acolhendo e agradecendo a participação de todos. Um beijo grande. Eu vou precisar me ausentar,
né? Tenho aqui um outro compromisso, mas, se possível, eu ainda volto aqui, tá bom? Um beijo, obrigada. Renato, eu quero ainda também estender os agradecimentos ao trabalho do NEAD também, que vem intensificando aí essa parceria com a gente para falar de Paulo Freire, que eu acho que é um ponto comum aí do núcleo, né? E na figura da Ana, do Alberto, estão aí sempre junto nesse trabalho, e agradecer também ao Eduardo, nosso funcionário, que tem colaborado, está aí no suporte técnico, no suporte da promoção, da divulgação do evento. Então, dizer que é uma ação feita a várias mãos, né? Então, isso que é importante destacar. Exatamente, né? Obrigado, Silvana, obrigado, Cristina. A gente sabe dos compromissos, então fiquem aí com a gente o tempo que puderem e também à vontade para ir para os outros encontros, né? E eu reitero o agradecimento ao Dudu, que Dudu é o Eduardo Lopes, né? É o Dudu que sempre nos ajuda muito, ajudou a montar o cartaz, está aqui no suporte, enfim. Ainda nesse momento de abertura, momento inicial, né? Acho que para um encontro que fala de Paulo Freire, é importante a gente registrar a presença de todos, né? Lógico que não dá para nomear todo mundo, mas dizer que a gente tem aqui, né, os alunos da turma Educação Jovens e Adultos, né, da PUC, que está acontecendo às sextas-feiras. Estou vendo Verônica, do Grupo Estudos e Pesquisas em EJA, da Universidade Rural, Nevinha, diretamente do Ceará, nossa amiga que foi consultora do MEC, junto, Alberto Tornag, coordenador do NEAD, né? O Lucas, do Café Goiás, que a gente já falou aqui, e tantos outros, né? O Caleri, da disciplina de licenciatura, enfim. Prazer, uma alegria enorme a gente ter todo mundo aqui, tá bom? Sintam-se acolhidos, sintam-se em casa. E aí, gente, para começar, de fato, nosso trabalho de hoje, eu não vou falar muito, vou compartilhar, né, um vídeo inicialmente, né? É uma música para dar um início assim um pouco diferente a esse trabalho, e é uma música que dialoga um pouco com as reflexões e o trabalho da Rede Internacional Café com Paulo Freire, nesse biênio 2022-2024, né? Frente aos desafios do tempo atual. Então, eu vou compartilhar esse vídeo e vou convidar todos a ouvir, a sentir e a refletir um pouco sobre as impressões que essa música vai causar na gente. Tá? Uma música um pouco forte, mas importante. A dor é um coco ruim de quebrar, a fome é um coco ruim de quebrar. Quando eu dou nome à coisa, a coisa some. Queria abrir um pouco, né, já essa roda, convocando vocês a falarem um pouco sobre essa música, sobre o que sentiram, o que te provoca essa música, pensando no momento atual político brasileiro. Palavra aberta. Quem gostaria de abrir a nossa conversa? Por causa de uma política de Estado de tentar suprimir a fome, para as pessoas não poderem usar isso como propaganda, uma bandeira para ficar atrás, trazer mudança para a ordem. Sim. O que mais? Algum destaque, alguma frase, alguma coisa da música? O Renato, Oi. eu fiquei pensando num fragmento, numa citação que eu li no artigo da Carta Capital, que eu agora esqueci o nome do autor, que ele diz
que tem pouca gente que come o que tem vontade. E muita gente tem vontade de comer e não tem o que comer, sabe? Então, quando na música fala que a dor é um coco ruim de quebrar, que é a dor da fome, né? E que você complementou, quando dá nome, que a coisa some, né? Uhum. Parece, mas a fome é uma coisa que não some, né? Os vários tipos de fome que a gente vai discutir aqui. Tanto a fome a fome de comida, que é a que está mais nos incomodando agora, né? Mesmo que a gente possa estar querendo chegar nessa minoria que come o que tem vontade, mas não é bem verdade também, milhares de pessoas têm vontade de comer e não têm o que comer. Então, eu fiquei pensando nisso com essa música. Ei, Nevinha! Tudo bem, Nevinha? Tudo bem. Obrigado, Ana. Então, Duarte, está com a mão levantada. É porque me ocorre tem uma coisa que me chama atenção, vamos falar lá no meu interior, né? E aí eu vejo com dupla conotação. Se a gente pensa tanto do ponto de... Primeiro, a questão é a seguinte, a gente tem fome de quê, né? E como é que essa fome bate no interior? Seja se a gente pensar no interior deste país, né? E aí, quando eu falo no interior do país, eu estou falando dessa coisa de Brasil enquanto mundo, né? No interior deste universo chamado Brasil. E no meu interior, pessoalmente falando, enquanto cidadão, né? E eu tenho fome de muitas coisas, para além de comida, né? E isso é muito latente no meu interior. Então, quando você fala assim, só para fechar, o que chama atenção? Chama atenção de pensar essa fome que eu tenho, e que fome é essa? E que ela bate no meu interior, enquanto cidadão, e, pessoalmente falando, enquanto cidadão brasileiro, olhando o interior do próprio país em que vivo. Exatamente. Obrigado, Duarte. Então, a gente não vai comentar, né, essas frases, esse é um momento de entrada no nosso encontro, e assim, as reflexões que vocês já trouxeram, né, nesse momento inicial, vêm bem ao encontro, né, do que a gente quer refletir aqui hoje, na data de hoje. Eu vou mostrar uma imagem e fazer uma fala muito breve para situar esse encontro dentro do conjunto da rede internacional Café com Paulo Freire, que hoje é uma realidade no Brasil e também em outros países, né? A gente tem núcleos espalhados por todo o Brasil, por diversos lugares, e o Café com Paulo Freire também está presente hoje em outros países, né? Tem um café na Argentina, um na Suécia, um na Grécia, um em Londres, e, enfim, é uma coisa que começou pequena, mas hoje ganha o mundo. Essa rede que se constituiu em torno do café com Paulo, dessa ideia do café com Paulo Freire, na construção coletiva de todos os núcleos do Brasil, num processo que durou do final do ano passado até o início desse ano, a rede constrói um plano de ação para os 2 próximos anos, considerando 2022 até início de 2024. Esse plano de ação vai, de certa forma, orientar as reflexões, as ações, a caminhada dessa rede nos próximos 2 anos. Nesse processo de construção coletiva, o Café de Garopaba trouxe uma reflexão sobre a fome. Desculpa aqui o meu... Trouxe uma reflexão sobre a fome, né? Pensando o momento atual que a gente vive no Brasil, né? Uma fome de comida mesmo, que cresceu absurdamente no atual momento, né? Mas também uma fome de justiça e de democracia,
que está presente em todos nós, né? E todos nós que comungamos desse sonho. Então, a construção coletiva desse plano de ação tirou como tema para ser trabalhado pelos núcleos ao longo desse ano a questão da fome, né? Você tem fome de quê? É a frase que mais nos provoca a pensar e a trabalhar nesses próximos anos. Essa nuvem de palavra foi construída no diálogo com todos os núcleos, né? E a gente pode ver que, dentre todas as fomes que se tem, a que está no centro e a maior são duas palavras que meio sintetizam toda essa discussão. A gente tem fome também de democracia e de justiça, e fome de alimento, né? Essa é um pouco a direção que nos leva para esse ano. Então, assim, em comunhão com essa rede, o segundo café com Paulo Freire na PUC-Rio, que é esse encontro nosso de hoje, pretende refletir sobre essa temática em diálogo com o livro A Sombra dessa Mangueira, onde, em diversos momentos, o Paulo Freire mesmo faz alusão à situação de fome e de pobreza que uma parcela enorme da população brasileira vivia naquele momento. Números que hoje voltam a crescer e demandam a nossa reflexão sobre essa temática. Bom, antes da gente dar seguimento, né, eu vou chamar aí o Carlos para fazer uma primeira rodada. Eu acho importante falar brevemente da estrutura do nosso encontro aqui, né? Primeiro, a gente convocou vocês para uma roda de conversa, não para uma palestra sobre o livro ou sobre o Paulo Freire. É uma conversa entre nós. Então, todo mundo foi convidado a ler o livro A Sombra dessa Mangueira, mas, para além do que conseguiu, se conseguiu ler, a gente vai partilhar a nossa palavra em torno de algumas provocações a respeito desse livro. E aí a gente dividiu em 3 momentos, né? 3 rodadas de provocações, onde cada um de nós vai trazer algumas reflexões para jogar essa palavra para todos que estão aqui na sala. Tá bom? A gente quer muito ouvir vocês, ouvir todos os presentes. Bom, dando seguimento, a gente chama o Carlos Oliveira para fazer as primeiras provocações. Boa tarde a todas e todos. Me escutam bem? Sim. Que bom. Bem-vindos e bem-vindas, né, a todos e todas, né? Porque a gente dividiu essa nossa... Quando a gente estava pensando, ao ler a obra, nós pensamos em trazer a questão da fome no mundo, a fome do Brasil, e, a partir disso, discutir, esperançar a partir de ações, né, tomando como referência a própria estrutura da obra. Então, nesse primeiro momento, eu vou trazer alguns pontos a respeito, a partir da obra A Sombra desta Mangueira, né, a partir, sobretudo, do prefácio, né, do primeiro capítulo, que é intitulado Suporte Mundo, e do capítulo Meu Primeiro Mundo. A gente vai trazer um pouquinho essa discussão, como é que está o mundo hoje, né? Como é que o Freire nos instiga a pensar essa questão da fome no mundo hoje. Tá? Então, assim, eu dividi minha fala em esse momento de provocação utilizando um vídeo, um vídeo de 2 minutos e alguma coisa, né, bem pequeno, para trazer um pouco essa dimensão de como é que está se discutindo a questão da fome no mundo atualmente, que a pandemia veio agravar mais ainda. E em seguida eu trago algumas provocações com base nos capítulos, né, para a gente poder discutir. Tá? Então, eu vou só aqui compartilhar o vídeo. Enquanto o Renato vai compartilhando o vídeo, né, que traz algumas provocações, eu já vou por contexto. Consegue ver? Consigo. Uhum.
Pronto. 2020. É o que aponta um relatório divulgado hoje pela Organização da ONU para Alimentação e Agricultura. O cenário da fome no mundo, que já era crítico, piorou durante a pandemia. Por conta dos impactos da pandemia da Covid-19, o aumento da fome no mundo foi alarmante. Segundo o relatório, cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome em 2020 e cerca de 2 bilhões de pessoas não tiveram acesso a uma alimentação adequada. Em muitos países, a pandemia provocou recessões brutais e prejudicou o acesso aos alimentos. Esse agravamento da fome no mundo é o mais importante nos últimos 15 anos. Segundo os dados, mais da metade de todas as pessoas enfrentando a fome vive na Ásia, mais de 1/3 na África e uma proporção menor na América Latina e no Caribe. Mas o aumento mais acentuado da fome foi na África, onde a prevalência estimada é de que 21% da população viva sob insegurança alimentar. No Brasil, os dados do relatório mostram que 23,5% da população sofreu com insegurança alimentar moderada ou grave entre 2018 e 2020. No período de 2014 a 2016, o número era de 18,3%. O relatório das Nações Unidas trouxe também um alerta. Cerca de 660 milhões de pessoas no mundo ainda irão sofrer de fome em 2030. Lembrando que esse era o ano programado pela comunidade internacional para erradicar a fome no mundo. Segundo a ONU, para combater a fome é necessário um conjunto de políticas e investimentos que passam pelo combate à pobreza e às desigualdades estruturais. Então, acho que os dados que essa reportagem traz, né, sobre a fome, né, a perspectiva que a gente tem, eu acho que a primeira coisa que a gente nesse café, trazendo a questão da sombra desta mangueira, lembrando que Paulo Freire, em alguns dos seus livros, destaca que foi quando criança em Jaboatão que conheceu a fome. Eu acho que é justamente para a gente começar a pensar como Paulo Freire nos ajuda, ou pode nos ajudar a pensar o combate à fome, pensar soluções para a fome. De que forma esses dados eles nos provocam, eles chegam até nós, né? E aí acho que nesse primeiro momento eu faço uma referência mesmo a ideia de uma pedagogia da indignação, de se indignar com essa realidade, como ele já vai trazer no próprio prefácio do livro, nessa realidade em que uns têm tanto e outros muitos não têm nada, falta comida, né? E aí a gente procurou dar mais ênfase à fome por comida, mas a gente sabe que essa fome por comida ela está atravessada por todas essas outras fomes que o Renato trouxe no momento de abertura e sobre a qual o Café Paulo Freire vem trabalhando, né? A rede de Café Paulo Freire vem trabalhando. Tá? Então, assim, de que forma essa fome nos indigna? E aí, pegando os 3 capítulos que eu fiquei responsável por problematizar, eu acho que a primeira coisa que a gente pode trazer, mesmo sem seguir a ordem, a sequência do livro, mas é já ir para a questão quando Paulo Freire traz do meu primeiro mundo, né, que é esse mundo da infância. Como é que essas infâncias, né, tomando como referência o que Paulo Freire relata, né, como é que sobre a sua vida, sobre a experiência com a fome em Jaboatão, como é que essas infâncias elas são afetadas? E acho que uma das coisas, quando eu estava planejando essa fala, eu fiquei pensando na questão da importância, por exemplo, da merenda escolar, né? Em que sentido a merenda escolar ela acaba sendo importante enquanto um direito para a questão alimentar e dos estudantes, né? Acho que esse é um ponto que a gente pode trazer para a discussão aqui. E acho que acima de tudo, e eu vou retomar um pouco disso no final, de como Paulo Freire, em vários momentos, em várias de suas obras, ele vai estar trazendo essa questão
essa discussão acerca da fome. Com relação ao prefácio do livro, que é escrito pelo Ladislau Dambor, que é um economista, e eu achei interessante trazer um economista, né, para a discussão, para análise, né, para analisar ou para prefaciar o livro, porque ele traz várias provocações a respeito para a gente pensar essa relação entre a economia e a educação. E aí ele traz, fazendo a sua análise, ele destaca 3 pontos que eu gostaria de que a gente também pudesse trazer, pudesse discutir aqui. Um primeiro deles, quando ele vai fazer uma análise da questão das interferências do capitalismo na vida das pessoas, né, ele vai discutir, ele vai trazer a respeito da questão da influência da explosão tecnológica, né, das transformações profundas nos espaços de reprodução social e da urbanização. Né, como esses três pontos, eles vão, de um certo modo, eles vão contribuir, eles vão acabar interferir ou impactar na realidade brasileira, sobretudo no que diz respeito à fome, e aí olhando para o Brasil, mas também a gente pode, tomando como referência o vídeo, pode pensar um pouco nessa dimensão macro, né, nessa dimensão internacional. Eu compartilhei aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Compartilhei um slide aqui a respeito dessa questão da fome no mundo, né, fome de comida, de dignidade, de justiça social, e a pergunta, né, você tem fome de quê? De repente, nós que estamos aqui não temos a fome de comida, mas temos outras fomes que se unem, né, nessa luta por comida, né, por pessoas que a gente tem visto aí a todo momento, basta sair, né, de casa, a gente tem encontrado pessoas com fome, né? Até ontem mesmo, eu fui na rua, né? Eu moro aqui no Rio das Pedras, em Jacarepaguá, aqui no Rio, e aí quando eu estava chegando bem próximo de casa, em frente do hortifruti, tinha uma criança voltando de escola, com o uniforme da escola, e em frente ao hortifruti, vasculhando o lixo para poder catar, né? Ver o que tinha ali que podia aproveitar para levar para casa, né? Então, assim, hoje, basta sair de casa, a gente tem visto essas situações em que as pessoas estão passando por... Desculpa, me atrapalhei aqui. As pessoas estão vivendo essa experiência da fome, ou das fomes, né? Das diversas fomes, como a gente já destacou aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Estou me atrapalhando. Bom, e aí, pensando nisso, eu trouxe essa imagem provocativa, que assim como o vídeo, que na minha leitura, que eu trago como uma espécie de uma situação, problema, para a gente poder analisar, para a gente poder se indignar e discutir a respeito disso, eu trago essa imagem do Tô com Fome, e seguindo de um recorte, de uma manchete que diz que a fome no mundo está em ascensão, e seca, e com ameaças constantes, né? E aí a gente tem visto que, além disso, o próprio prefácio do livro vai destacar um pouco disso que eu vou retomar mais adiante. Como provocação, eu trago essas várias reportagens, esses vários recortes aqui, né? Para que a gente possa ir também se inteirando, né? Ou se indignando, como eu já falei, né? A ONU destaca a respeito das pessoas passando fome. Subiu o vírus da fome, que quando se juntou com o vírus da Covid-19, então acabou agravando-se mais ainda. Como a fome tem impactado, né? Então, são esses pontos para provocar aqui a nossa conversa, para a gente ir pensando. E aí, em relação à obra, como eu já falei, no prefácio tem esses tópicos aqui que eu gostaria de destacar e nessa unidade de teoria prática, né, de pensar a partir das imagens e em diálogo com o livro, né, melhor dizendo. No prefácio a gente vai perceber essa questão do capitalismo e as desigualdades, né, de um capitalismo que vem gerando em escassez, né, que vem contribuindo para que
os países mais ricos se mantenham enquanto potência, enquanto os mais pobres fiquem numa situação de dependência, e aí nisso a situação da fome acaba se agravando mais ainda. Né? É um capitalismo que substitui a felicidades gratuitas por felicidades vendidas e compradas, e aí nesse contexto ele fala a respeito da experiência brincante de Paulo Freire no Pernambuco, né, de como a experiência com contato com a natureza, com o meio ambiente, ela acaba sendo muito mais prazerosa do que essa ideia do consumismo exacerbado que o capitalismo vai desenvolver, vai instigar nas pessoas. Né? Ele fala também a respeito da capacidade de indignar-se, né? Ele coloca a questão do silenciamento, a inércia das pessoas diante dos meios de comunicação e do apelo ao consumo. E aí eu destaquei esses pontos, esses 4 pontos aí, né? Porque ele vai falar do avanço do capital, da explosão tecnológica que contribui para um individualismo, para a construção de individualismo, e aí a gente está falando, perceba que a gente está falando aí no início dos anos 2000, o prefácio foi escrito no início dos anos 2000, então, só para a gente perceber o quanto isso, de lá para cá, isso também já se ampliou, já traz mais elementos para a gente pensar. Né? Um outro fator que ele vai destacar, né, essa questão do intenso processo de urbanização, que levam as pessoas a migrarem do campo para a cidade ou a se deslocarem de um lugar para outro, né, e gerando subemprego, gerando uma série de fatores, e entre eles a fome. São pontos que o capítulo vai trazer, que o prefácio vai trazer. Em relação ao suporte mundo, o Paulo Freire vem colocar a questão do suporte, pensando nessa história como determinismo, numa visão, muitas vezes, uma visão fatalista da realidade, de que a realidade está aí porque é desse jeito, né? Ou como a gente costuma ouvir de muitas pessoas, e aí para a gente, no sentido de transformar ou de pensar criticamente. Aí eu estava pensando também a respeito disso, na importância de uma pedagogia problematizadora, né, de uma pedagogia da pergunta, como o Freire coloca, né, no sentido de romper ou de questionar esses determinismos, né, de compreender esse outro lado que o Freire vai colocar, que é da história como possibilidade, né, como um estar sendo no mundo, um estar sendo com o mundo e com as pessoas. Tá? Então, são pontos bem discutidos por Freire, a questão do estar no mundo como sujeito, da capacidade de intervir no mundo e de questionar hoje, sobretudo, né, qual o papel das tecnologias, de que modo é que a gente tem utilizado, como é que a gente pretende empregar e como é que a gente pode utilizar ou pensar essas tecnologias no sentido na tentativa de combater a fome. Porque já lá no sumário, ele vai colocar, o Dunbar vai colocar a respeito disso, né? De que, primeiro ele diz que grande parte da economia se internacionalizou, enquanto os instrumentos de controle social permanecem nacionais, né? E um outro ponto, ele diz assim, que o ser humano maneja hoje tecnologias incomparavelmente mais avançadas do que a sua maturidade política. E aí fico pensando nessa questão de como também trabalharmos essas tecnologias, trabalharmos a perspectiva crítica dessas tecnologias. E aí Freire trouxe uma conclusão dele, já estou encerrando para a gente debater, para as questões que eu trouxe para a gente problematizar, é que o Freire coloca o seguinte, né, que uma economia que não se torna capaz de programar-se em função das necessidades do ser humano, que convive fria e indiferentemente com a miséria e a fome de milhões a quem tudo é negado, não merece o meu respeito de educador, mas, sobretudo, meu respeito de gente. Né? A crítica que ele vai fazendo aí, essa economia que tem contribuído dia após dia, cada vez mais para que a fome se agrave. E aí, no meu primeiro mundo, ele fala um pouco do que eu destaquei. O Freire traz uma vez a importância da sistematização da experiência, ele lá na Suíça olhando para a sua experiência e fazendo algumas reflexões
a respeito dessas experiências, dos contrastes que existem na realidade brasileira, de riqueza e pobreza, das desigualdades, né, que temos. E aí ele vai destacar um ponto, né, da importância de se trabalhar, de não dicotomizar o domínio técnico da compreensão política, mas de se ter um domínio técnico e a compreensão política a partir disso. Né? E aí ele vai trazer esses 3 pontos. Ele destaca que primeiro foi cidadão de Recife, depois cidadão do mundo, e vai defender essa ideia de uma unidade na universidade. Né? E aí, para finalizar, eu trago uma frase dele, que ele conclui, ele diz assim: minha terra é a coexistência dramática de tempos díspares, confundindo-se, às vezes, no mesmo espaço geográfico, atraso, miséria, pobreza, fome, tradicionalismo, consciência mágica, autoritarismo, democracia, modernidade e pós-modernidade. E aí eu concluo que, assim, contudo, não podemos cair no fatalismo de dizer: mas é assim mesmo, mas sempre foi assim. Inspirando-se uma pedagogia da indignação, da pergunta, o nosso compromisso com o mundo e com a gente convoca-nos a questionar, traz estruturas, a buscar construir de forma colaborativa outras alternativas. E aí, com base nisso, eu trago 2 perguntas para a gente, além das que eu já vim levantando, né, para a gente pensar e para a gente conversar. Com quem estou e contra quem estou? Contra quem estou? E qual o meu papel diante de tudo isso? Então, a gente abriu espaço para uma primeira rodada de conversa. Eu vou só fechar aqui para a gente poder se ver melhor. Obrigado, Carlos. Excelentes provocações para começar, né? Quando na fala do Carlos, a constatação de que a fome cresce no mundo, né? No mundo e no Brasil especialmente. Ele também destaca ali, né, a relação dessa fome de comida com outras fomes provocadas pelo capitalismo, pela desigualdade, né? A gente tem fome da justiça. E sobretudo agora no final, essa postura, né, diante da fome, diante dessa realidade que é a postura de indignação e ação. Então, assim, né, estou fazendo essa retomada aí dos pontos do Carlos para provocar vocês, né, e a gente quer ouvir vocês sobre essa primeira rodada que fala um pouco da fome no mundo. Palavra aberta para todos e todas. Oi, Lucas, pode falar. Bom para começar. Oi, gente. Que beleza, né? De café. Tô com a câmera desligada porque tô gripado. Tô aqui deitadinho, mas tô ouvindo. Tá bom. Eu fiquei pensando aqui, né, depois dessas provocações do Carlos, em como a gente fica tentado, né, e convidado cada vez mais a agir, né? Uma ação não inconsciente, mas cada vez mais consciente, inclusive no sentido de que será que todas as pessoas, né? Eu acho que essa pergunta ela não vai fazer sentido porque a resposta é não. Mas assim, além de nós aqui, de alguns núcleos de resistência, né? As outras pessoas, muitas delas, não estão pensando nas diferentes fomes, né? Então, a fome por alimento, ela ainda é uma mazela, né? Que nós, inclusive, que estamos pensando nas outras fomes, além dessa fome por alimento, temos que travar um embate relacionado a ela, assim, no sentido, inclusive, de fazer com que, superar da fome por alimento, que as outras pessoas, né, nossos companheiros e companheiras, identifiquem as outras fomes, né? Então, acho que esse é um grande desafio nosso, né? E esse livro ele nos convida a refletir. Inclusive, uma palavra que surgiu ontem,
que eu fiquei pensando, porque eu sempre fico matutando, que é sistematização, né? Como nós poderemos agora sistematizar ainda mais as nossas ações e reflexões aí para as lutas vindouras. Então, acho que é isso. Obrigado, Lucas. Muitas lutas para esse ano, né? Um ano de eleição. Quem mais, gente? Microfone aberto. Quem se sente provocado a dialogar com o Carlos e com o Paulo Freire? Não? Sim? Como eu disse, não é uma palestra, é uma roda. Vamos lá. Duarte, ia falar? Sim, porque na verdade, assim, embora eu vá fazer referência a uma experiência já antiga, por exemplo, a atualidade dela está aí para fazer a gente sentir o frescor, então, dessa mesma experiência lá atrás, até porque o Carlos falou da questão da merenda. Eu lembro, e aí tá aí a companheira Ana, que viveu essa experiência comigo, a gente fazendo um trabalho no interior do país, e a gente viu o quanto a merenda, né, fazia diferença a ponto de muitos alunos irem para a sala de aula exatamente por conta da merenda, né? E no mais das vezes, e aí quando vem essa pergunta, a gente lutando contra quem, né? Por exemplo, e aí eu vou me permitir fazer né, esse trocadilho aqui, que se por um lado a gente via a relevância da merenda, né, para matar a fome de alguns alunos que iam para a sala de aula por conta dessa merenda, e a gente brigava para que essa merenda tivesse lá e fosse de boa qualidade, fosse ofertada. Por outro lado, a gente chegou a um momento em que a gente viu que o alimento chegava, a secretaria não distribuía, e a gente começou a brigar, e uma vez a gente viu que a merenda estragou, e estavam servindo merenda, comida estragada, né, para os alunos. E aí, assim, isso é uma realidade que é um só o Carlos trouxe do ponto de vista contra quem, né? Que ali o poder público estava para fazer a manutenção, né, de distribuição desse alimento, e, no entanto, né, deixou isso armazenado. Aí vem a indignação, por conta do que poderia ser feito, ainda que de forma mínima, mas poderia ser feito e não foi feito, né? E tornando aquelas pessoas ainda mais refém de uma situação que, a princípio, já era a própria fome ou a própria necessidade daquele alimento. E isso num contexto em que a gente estava ali como educadores, né? E, no entanto, a gente teve que ficar numa condição, assim, analogamente de fiscais, né? Então, assim, o que denota uma realidade que está posta aí ainda hoje, né? E que aquela a gente pode ver, intervir, e outras que a gente fica no âmbito de uma indignação ainda mais impotente, porque naquele momento a gente agiu, cobrou e esbarrou, né? Porque a gente estava em loco vendo acontecer. E isso continua hoje acontecendo, e às vezes no mais a gente vê de longe e fica refém de uma situação de impotência. Enfim, era essa contribuição do ponto de vista dessa provocação que o Carlos fez, e que aí entra uma questão de cunho político, entra uma questão de cunho de vontade mesmo, às vezes, e a gente tinha vontade, por isso a gente fez essa intervenção, enfim. Obrigado, Duarte. E aí, assim, as coisas vão se conectando, que a gente vai falar um pouco mais dessas coisas à frente, né? Os outros capítulos nos provocam a essas questões que você traz, que é a política, que é tantas outras coisas. Valéria. Oi, Valéria. Gente, registrando também, a Valéria e o Mauro são de um outro núcleo do café, né? O café RPA. Como é que é? RPA. Obrigado, Valéria. Eu ouvi ali o Lesbão falando,
muito duro ouvir isso, mas como ele falou coisa negativa, eu queria contar uma experiência recente não, o início da pandemia, em que nós somos voluntários da Escola Soares Pereira, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, e nós fizemos um seminário e nós começamos procurando, era uma atividade em que a gente perguntava assim, aonde estão os educadores dessa escola? E nós reunimos eles por segmentos, e teve um segmento que era para falar assim, das merendeiras. E como foi lindo ouvir histórias em que a dignidade chegou através do alimento, não só pela questão da fome, entende? Mas assim, a maneira como eles retratavam, como a comida era preparada para ser cedida a esses meninos, sabe? Então, como é que tem a questão biológica, as crianças comeram, as crianças comem lá verdadeiramente, mas como é que a comida chega de uma forma digna até elas? Né? E, em especial, faz toda a diferença. No nosso caso, o nosso diretor, que é o professor Solon, ele faz questão absoluta de se alimentar junto com crianças. Então, ele senta no almoço com as crianças e ele fala, essa hora é a minha com eles. Então, como é que essa fome vem sendo traduzida e vem sendo ressignificada não só pelo alimento, né, Zé, mas pelo alimento e pela forma digna como ela chega às crianças e como é que eles percebem isso. E os pais também, como é que se remetem contando como é que eles percebem essa comida chegando até as crianças. Era essa a minha contribuição para a fala do José e a fala do Renato. Obrigado. Obrigado, Valéria. Então, gente, eu estou de olho no horário também, então a gente vai seguir, né, com a segunda rodada para provocar aí novas falas. Então, por favor. Eu queria saber. Fala, Carlos. Renato? Oi, Nevinha. Não, era bem rápido mesmo. Pode falar, pode falar. Eu queria, a minha contribuição é mais no sentido de como tudo isso vai influenciar na fome pelo conhecimento, né? Sim. Que a gente sabe que a criança com fome, ela não aprende, isso tem, né, dificuldade de aprender. Então, como é que isso vai influenciar em todo esse processo de aprendizagem das crianças, dos jovens, né, e dos adultos até? Aí eu fiquei aqui pensando como é que isso vai, né, como é que as pesquisas vão detectar o que aconteceu depois dessa fome, né, de comida. Porque Exato. Não adianta também só dar o alimento, né, e como é que isso vai influenciar depois na aprendizagem da criança, né? É isso aí que eu comecei a pensar aqui em tudo isso e ver como é que isso vai influenciar no aprendizado das crianças. Obrigado, Nevinha. Carlos. Eu só queria ressaltar, bem breve, mas assim, ressaltar, e eu acompanhei ao longo da pandemia, né, a luta de muitas mães, né, que iam, inclusive, aos meios de comunicação, a televisão, eu cheguei algumas vezes, né, reivindicando ou justificando, né, ou denunciando essa questão da ausência da merenda, ou da importância da merenda, ou da merenda não ser partilhada, não chegar até os estudantes, né, já que eles estavam em aula remota, né? Então, acho que é mais um outro ponto, né, acho que talvez para a gente instigar essa discussão, o papel que as mães também acabam assumindo nessa luta, e acho que talvez, pegando o gancho a fala da Valéria, de você fazer esse trabalho coletivo, envolvendo, né, fazendo uma educação mais ampla, acho que isso favorece muito. Acho que é uma educação mesmo pelo exemplo, né? Acho que o papel feito por esse diretor é uma educação pelo exemplo, né? De estar de estar junto, enfim. Como que o alimento também propõe isso, né? Ele se encontra essa acolhida. Legal. Obrigado, Carlos. Então, gente, na segunda rodada nossa de reflexões a partir do livro, eu quero refletir um pouco sobre as questões que tensionam a economia e a política, e aí, nesse caso, a fome e a desigualdade.
Para isso, eu vou trazer alguns elementos dos capítulos, do capítulo Neoliberais e Progressistas e do capítulo Esquerdas e Direita, né? Uma só. E aí, na sequência, a gente quer ouvir vocês novamente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, na leitura desses capítulos foi a atualidade do texto. E parece que o Paulo Freire está falando para os nossos dias. Embora esse livro tenha sido escrito há muito tempo atrás, né? Parece que ele está falando para os nossos dias, parece que ele está vendo, né, as agruras que a gente está vivendo com esse atual desgoverno que a gente tem no Brasil, né? Parece que ele está enxergando... Alô? Parece que ele está enxergando os desafios que vivemos atualmente com a total imersão no paradigma da tecnologia digital, né? Para o bem e para o mal. Porque ele comenta um pouco dessas coisas. No capítulo Neoliberais e Progressistas, ele começa nos trazendo uma discussão muito atual, que é a imersão no mundo da tecnologia e as questões que isso representa. Ele diz, tem algumas anotações aqui, né? Ele diz que uma coisa que há entre os neoliberais e os progressistas, que há um consenso nisso, né? É a exigência que nos faz hoje a inserção na tecnologia, né? Como é que nós lidamos com a tecnologia? Como é que nós usamos, como é que nós consumimos essa tecnologia, né? E pensar que, assim, de certa forma, não dá para pensar a luta social hoje sem avançar, sem encarar, né, o poder formativo das mídias no nosso tempo. Do ponto de vista pragmático, Paulo Freire diz, né, o que interessa é fazer com que as pessoas fazer as pessoas mais capazes para enfrentar as dificuldades do seu tempo e as dificuldades que se apresentam no nosso tempo. Hoje, esse mais capazes que ele diz passa também pela possibilidade de ler criticamente as mídias, porque elas estão presentes na vida da gente e são bastante formativas, né? O Paulo Freire nos convoca a pensar, né, as diferenças que o mundo contemporâneo nos coloca em relação aos modos de exploração, que não são os mesmos do passado. Ele fala num capitalismo dependente, perverso e atrasado. Mas, na verdade, assim como as mídias invadiram a nossa vida, esse capitalismo que ele fala também se modificou, né? Criou novos e sutis modos de exploração no nosso tempo. Esses modos de exploração causam essa acentuação da desigualdade, da pobreza e, consequentemente, da fome, né? A gente não vive mais tão fortemente aquela exploração direta, exacerbada da força de trabalho, né? Mas a gente vive hoje um momento de exploração da consciência das pessoas, né? O que alguns autores estão chamando de capitalismo cognitivo. É uma nova versão de se pensar o capitalismo, né? Então, como que essas questões nos atravessam e como pensar essas questões diante da realidade de aumento da fome no Brasil e no mundo. O Paulo Freire diz que a burguesia aumentou o seu poder de fogo nas tecnologias. Então, nós devemos abandonar as barricadas, que eu estou lendo o texto, né? Nós devemos abandonar as barricadas e usarmos outra arma, que é o voto. Então, assim, se a gente tem outra configuração do capitalismo, tem outra
configuração, a gente tem que usar outras armas, né? E, nesse sentido, ele diz que a atividade dos intelectuais progressistas jamais pode ser a de quem reconhece a força dos obstáculos e os toma como intransponíveis. Ele quer dizer o seguinte, assim, mesmo diante dos retrocessos que a gente está vivendo atualmente, no momento político, a gente, que tem gerado, né, entre outras coisas, a fome, né, a fome de pão, de comida na mesa dos brasileiros, nós, educadores, né, não podemos acreditar que esse momento é intransponível. O momento é de reacender a esperança e de agir, né, com as armas que nós temos no campo democrático. Uma delas é o voto, né? Apesar da falta de esperança, ele reconhece, Paulo Freire, né, ele reconhece o quanto é difícil enfrentar os desafios do tempo presente, né? O quanto tem sido difícil. E ele diz que ele não é ingênuo nesse sentido, mas ele também diz que ele reconhece os obstáculos, mas se recusa à acomodação, né? Se recusa ao silêncio, ou simplesmente virar eco do discurso dominante. Nós, educadores, temos que falar, né? E temos que falar em outra direção, né? Na direção da vida, da aposta no outro. Ele termina esse capítulo dizendo assim, e aí eu vou ler exatamente o que o Paulo Freire fala lá, né? Eu gosto de ser gente, precisamente por causa da minha responsabilidade ética e política em face ao mundo e aos outros. Não posso ser se os outros não são. Sobretudo, não posso ser se proíbo que os outros sejam. Então, ele nos convocando a uma ação coletiva. No capítulo seguinte, Esquerda e Direita, ele traz novamente, né, ele diz sempre que é novamente, ele vai falar nesse assunto, uma discussão sobre a prática político-pedagógica dos educadores progressistas, né? Então, numa sociedade que vem sendo desafiada cada vez mais pela economia, pela miséria, pela pobreza, pela fome, a prática desses educadores progressistas se torna imprescindível. E esses desafios nos revelam, né, que a gente precisa fazer escolhas nesse momento. E o voto representa uma dessas escolhas mantendo o Estado democrático que a gente tanto acredita, né? Paulo Freire fala sobre a dificuldade de consenso nos partidos de esquerda, ele está falando precisamente da política, né? Ao contrário, ao contrário dessa dispersão dos partidos de esquerda, a gente tem um projeto de direita, um projeto conservador, né? Sempre muito bem articulado e muito bem direcionado, né? A atualidade do pensamento desse livro nunca foi, me diz assim, né, o quanto que nunca foi tão necessário a convergência do pensamento de todos os educadores progressistas, né, para tentar fazer um enfrentamento do projeto excludente, né, que faz aumentar a fome, que faz aumentar a pobreza e a miséria e a perda de direitos tão duramente conquistados, né? Para finalizar esse capítulo, ele diz o seguinte, que o modo de enfrentamento, né, desse legado excludente, né, ele fala da comunicação com as camadas populares, que não pode se servir de uma linguagem ultrapassada, né, e não pode ser um discurso de amargura, de raiva e de tristeza, né? Ao contrário, como diz ele, assim eu termino essa provocação, ao contrário, ele diz que o nosso discurso com as camadas populares tem que ser um discurso
de esperança, né? Um discurso esperançoso, um discurso criticamente otimista e molhado, revestido de ética, né? Esse discurso esperançoso não é o discurso de quem passa libertando os outros, mas é um discurso de quem convida os outros para se libertar junto. E esse é um pouco a provocação que eu queria deixar para nós, né? Pensar a realidade da fome, que está marcadamente atravessada pela política, mas que a gente tem que olhar para esse momento com um olhar esperançoso, né? Um olhar de construção otimista para frente. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, né? Esse papel do educador que está inserido nas classes populares. Palavra aberta para comentários desse segundo momento. Eu não estou olhando o chat, gente. Eu estou acompanhando, Renato. Na realidade, tá. Na discussão, só algumas pessoas como Mauro, Valéria e a Mirna falando que não precisa sair um pouco mais, né? Eu já os agradeci também a presença. Mas, assim, em termos de problematização, nenhuma questão foi levantada. Ok. Renato? Verônica? Boa tarde de novo. Desculpa que eu estou com bastante dificuldade hoje, mas, assim, para mim foi muito importante o seu convite, agradeço. Esse é sou muito... O trabalho do Paulo Freire é muito caro, né? Mas esse livro especial, eu tenho um xodó, você sabe mais ou menos por quê, mas, enfim, eu destaquei exatamente uma parte desse capítulo, Neoliberais e Progressistas, onde ele fala, eu tenho uma versão aqui nova, que essa coisa de Paulo Freire, eu comprei uma edição de alguns livros, edição nova, assim, né, para ter a nova capa, enfim. E fala assim, no meu entender, nunca foram tão necessários quanto hoje o trabalho sério, a pesquisa meticulosa, a reflexão crítica em torno do poder dominante que ganha dimensões cada vez maiores. Escreveu isso em 2021. Não é possível, gente. É impressionante. A atividade dos intelectuais progressistas jamais pode ser a de quem, conhecendo a força dos obstáculos, os transforma ou os toma como intransponíveis. Isso. Então, dentro dessa parte, o que me toca nesse momento, a partir da nossa conversa, as conversas de cada um vem tecendo, né, nos seus espaços, porque isso que nos une, né, é quando fala sobre a pesquisa meticulosa do trabalho sério, né? Porque se a gente fosse deixar levar por tudo que a gente está envolvido, a gente tende a entrar na... Isso não tem nada romântico, vou falar, eu sei exatamente das demandas da academia, especialmente nesse momento, no doutoramento, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio para isso, e aí é cada um que vai fazer esse movimento. E pode não ser academia, você pode ser a sua, eu estou vendo aqui, alguém no link como Casa de Cultura, enfim, eu aqui no Coletivo de Mulheres, não importa, a instituição, o lugar onde a gente vai atuar, ele vai ter suas burocracias, vai ter suas rotinas, ninguém aqui está falando, vamos rasgar os papéis, já vem São João, vamos fazer uma fogueira, não é nada disso. Mas cada um de nós, essa é a reflexão que eu estou me permitindo nesse momento, relendo esse livro, né? Cada um encontrar esse caminho desse trabalho sério, desse trabalho meticuloso, que não seja subsumido por essas questões burocratizantes que o Paulo Freire vai muitas vezes falando disso, né? Da burocracia, do papel, sabe? Que às vezes a gente confunde organização com isso. E isso não é ingênuo. Isso é produzido historicamente ao longo do tempo para que a gente se ocupe disso e não consiga realmente fazer a reflexão crítica que a gente precisa. Uhum. Essa coisa que o Paulo Freire fala o tempo todo da escuta, né? A gente está perdendo. Porque
E não é, eu sou mal, não escuto mais ninguém. Você vai também ficando sem saber o que fazer, porque você tem seus prazos, aquele seu colega vem te mostrar alguma coisa e você, tudo bem, ok. E você vai porque você já tem outro compromisso. E assim, esse movimento coletivo, que é onde eu quero chegar, o que a gente está chamando de trabalho meticuloso? Na verdade, é mais uma questão do que... O que ele está chamando de trabalho meticuloso, trabalho sério? Cada um de nós é que vai ter que descobrir isso dentro do que a gente se propõe a fazer. Por quê? O que eu posso estar chamando de sério, o outro não pode estar considerando aquilo. As urgências estão sendo criadas, né? Mas às vezes eu pergunto, será que elas estão sendo criadas? Ou será que a gente também está nesse processo que é uma reflexão que Freire sempre nos traz do que a gente vai fazer nesse processo? E daí eu separei um outro trecho dentro dessa mesma pegada, desse mesmo capítulo, que fala assim: reconheço a realidade, reconheço os obstáculos, mas me recuso a me acomodar no silêncio. Uhum. Ou simplesmente ao eco macio, envergonhado e cínico do discurso dominante. Enfim, assim, eu fico com muita vergonha, porque eu acho que é tão didático, é tão objetivo, que a gente dá medo a gente ficar assim, querendo só falar, só por falar. Mas eu queria compartilhar essa minha inquietação, na verdade, é uma inquietação, e a minha questão objetiva vamos pensar sobre o que a gente está chamando de urgência, né? Eu acho que dá, eu concordo com ele, né? Como não? Que a gente, nessa reflexão, eu consigo pensar o que é importante para os momentos. E não tão oportuno estudar nesse livro e pensar nesse momento que a gente está vivendo terrível. Hoje é mais um dia terrível de se viver nesse país, nos últimos acontecimentos. E esse movimento de estar aqui é contra-hegemônico. Cada um que sabe o que teve que fazer para conseguir estar aqui uma sexta-feira, que isso não é pouca coisa, né? Somos trabalhadores da educação, da cultura, e estamos aqui. A gente escolheu esse movimento aqui, eu quis entrar para saudá-los e dizer, parece pouco, mas esse movimento é um movimento de virar a chave do que está se chamando de trabalho sério, meticuloso, o que a gente está entendendo como prioridade no que a gente escolheu fazer. É uma Obrigada, boa provocação, Verônica. Você sempre nos traz boas provocações. Porque, assim, e eu acho que cada um pode dizer um pouco como é que vê esse trabalho meticuloso, né? Sério, meticuloso. Porque quando eu penso nisso, eu penso no chão da nossa prática, aonde quer que você esteja. Eu vou ser esse educador progressista no chão que eu tiver, né? Sendo eu professor, educador ou não, né? Em qualquer outro espaço. Né? A Beth, que estava aqui, está lá dentro da aldeia indígena no Mato Grosso. Ela estava falando de dentro da aldeia, da biblioteca da escola indígena. E é lá nesse chão. E ela não é professora dessa escola, ela é uma agente do CIMI que trabalha com esse grupo. Aonde a gente estiver, né, no chão que a gente estiver, é onde a gente vai fazer esse trabalho sério e meticuloso, pensando no coletivo, porque, como ele diz lá, bem Ubuntu, né? Eu sou porque todos somos. Então, eu estou fazendo meu trabalho sério e meticuloso onde eu estou, porque isso é importante para mim, para esse grupo aqui, mas é também para o coletivo, para o maior, né? Para o país, para o mundo. Essa ação local vai se somar com tantas outras. Por isso ela é importante, por isso é importante a gente olhar e enxergar o que tem ali, né? E também reconhecer as dificuldades, mas não se espantar com elas. Porque senão a gente para, né? Se a gente for olhar para o desgaste do momento político que a gente vive, a gente para e fecha a porta e vai embora. Mas isso não pode acontecer, né? A gente tem que achar
a nossa esperança lá dentro das nossas ações. Quem mais quer dialogar comigo, com Carlos, com Verônica? Oi, Inês. Oi, boa tarde a todos e todas. Eu não sei, eu gosto de participar, mas não sei muito bem exatamente o que dizer, e diante de tantos educadores assim do Departamento de Educação, Imagina. fico um pouco constrangida, mas eu queria compartilhar, não vou olhar para a tela, porque dizem que não devo, estou olhando para outro lugar. A gente aceita, inclusive, que você pode fechar a sua câmera. Não vou achar deselegante, porque ela fez uma cirurgia nos olhos, gente. Mas é muito, eu acho assim, sei lá, me deu vontade de falar, e o Renato tem acompanhado alguns dos meus orientandos, porque tive o prazer dele aceitar ser banca como titular ou suplente de vários deles já, o quanto esse trabalho que vocês fazem, baseado, né, com inspiração no Paulo Freire, também precisa ser divulgado, e é já bastante expandido, para professores de outras áreas, né? Para não pensarem só que está só... Eu sei que vocês sabem disso, mas eu acho importante, eu tenho agora um outro, que não é meu orientando, mas está fazendo meu curso, trabalhando em, não sei, em comunidades quilombolas, situações muito difíceis, e é um eco direto com isso tudo que vocês estão falando. É um trabalho meticuloso, um trabalho diário, um trabalho árduo, não muito reconhecido, às vezes, pelas instituições, né? E só quem quer muito, quem está realmente apaixonado por essa causa e que continua lutando, e eu acho que, sei lá, só para dizer que não só é para expandir, mas que ele está bastante expandido. Eu acho que ele, para talvez ficarmos esperançosos, né, de que esse trabalho seja professor de língua portuguesa, de língua inglesa, que está todo mundo trabalhando nesse sentido, né? Claro que precisa trabalhar muito mais e lutar contra essa situação que a gente está vivendo, mas entendermos que estamos todos juntos, talvez é isso que eu queira dizer, isso, que não é só os educadores da educação, mas assim, todo professor em sala de aula deveria, ou poderia, ou deve, sei lá, precisa ser envolvida nessa causa. Só isso, desculpa. Maravilha, Inês. A gente tem isso, né? Caleri, lá, que está na licenciatura, né? A gente tenta trazer essa conversa com todas as áreas, porque é isso, é importante. O educador progressista não é o educador da pedagogia só, né? Somos todos nós, ainda que não estejamos nem na escola. Essa é a convocação. Bom, vou seguir por conta do tempo e passar a palavra para Maria Inês e Ana, com mais uma rodada a partir do livro. Você quer começar? Ana, quer começar? Ana? Posso começar? Sim. Sim. Eu vou comentar um pouco sobre o que eu li da Esperança, que eu e Maria Inês ficamos com a esperança e a gestão democrática. Então, eu selecionei aqui, entre o apanhado que eu fiz, eu selecionei 2 fragmentos que eu vou comentar sobre eles, que é sobre a esperança. Que o Paulo Freire disse que quando ele falava, ele estava no exílio, ele fazendo memória do exílio, que quando ele lembrava da terra dele, que ele tanto lembrava da soberba do rico e da raiva que o rico às vezes tem pelo pobre, não generalizando, mas a gente sabe que existe. Mas ele também lembrava da desesperança
das pessoas que estavam sendo forjadas a uma longa, dura experiência de opressão. Então, assim, ele tanto lembrava o rico nas suas posições, mas ele também lembrava da desesperança daquelas pessoas oprimidas. Então, ele cita aqui uma fala com um camponês. E o camponês falou com ele assim: eu sou camponês, doutor. Não tenho amanhã diferente de hoje, que também não é diferente de ontem. Fala de um homem ainda moço na zona rural de Pernambuco. Ou seja, essa criatura, uma pessoa, isso em 95, isso a gente já está com, ele escreveu isso em 95, e já passaram 27 anos, e a gente continua encontrando pessoas com essa falta de esperança, porque a gente está vivendo um momento que a gente não está vendo assim, muita perspectiva de mudança, a não ser que a gente lute para construir essa esperança. Aí ele fala também que, na época, tinham as ligas camponesas. Então, ele diz que se esse camponês tivesse, ou se ele fosse participar das lutas, dos movimentos da Liga Camponesa, talvez ele mudasse essa percepção que ele tinha de que nada era possível mudar, entendeu? Que talvez ele conseguisse construir um sonho, a busca de uma utopia que mudasse essa realidade dele. Aí eu fico pensando nisso, gente. Eu estou aqui na Cidade de Deus, viu, Verônica? Casa de Cultura é na Cidade de Deus, é onde eu estou. Porque eu trabalho aqui na sexta-feira e eu estou aqui com o pessoal hoje. Então, eu fico pensando, nos próprios espaços que a gente trabalha, seja dentro da universidade, seja nas comunidades, eu acho que a gente tem que... Eu fico pensando que o compromisso da gente é muito grande para impulsionar, para provocar essas discussões, porque a gente precisa estar falando disso o tempo todo, porque a situação que a gente vive realmente não mudou 27 anos depois, ao contrário, acelerou. Pensando lá no tema gerador geral de toda essa conversa, que é a fome, mas que não é só a fome de comida, porque a fome maior que a fome de comida, eu penso que é a fome da justiça, da democracia, porque a fome estrutural que a gente está vivendo é provocada por todo esse sistema que a gente está vivendo. Tudo bem que sempre viu. Isso não é no Brasil só, é no mundo, mas no Brasil é que é a parte que nos toca, é que é aqui que nós estamos. Aí, assim, como o Renato disse, a gente tem que lutar pela justiça no lugar que a gente está. Então, eu penso que a gente tem muito a fazer. E por aí o Paulo Freire vai falando de outras coisas. Ele fala também que, às vezes, a pessoa é induzida a pensar que tudo que passa, todas as dificuldades que ele passa, é vontade de Deus, mas não é. A fome não é uma vontade de Deus. Então, a gente sabe que todas as fomes de justiça, fome de direito, fome de igualdade social, está tudo interligado e que está provocando essa fome mais radical, que é a fome de alimento. Então, se a gente olhar no nosso cantinho, se eu olhar nos cantos aqui da Cidade de Deus, eu vou encontrar
pessoas que estão sendo injustiçadas, massacradas. Eu estava aqui ouvindo, e as meninas estão aqui do lado, e elas estavam falando do trabalho intermitente, por exemplo. Horário intermitente, que você pode trabalhar 4 horinhas aqui, 4 horinhas ali, mas o que você ganha? Você não tem direito. A fome de direito, gente, a fome dos direitos trabalhistas, a fome de justiça mesmo, perpassa tudo isso. Agora, quando a gente para ouvir as pessoas, eu acho que a gente aprende muito com elas e traz uma reflexão muito maior para a gente pensar a nossa prática, sabe? É a minha prática lá no NEAD, onde eu estou com aquelas pessoas mais humildes lá, é a minha prática aqui na Cidade de Deus, é a minha prática por todos os lugares onde eu estou caminhando, sabe? Então, o Duarte falou da questão da merenda que a gente presenciava lá nos municípios do Nordeste, onde nós tivemos, né? Bahia e Maranhão. Na parte da gestão democrática, eu acho que a Maria Inês vai trazer isso mais ou menos para a gente, porque tem toda uma infraestrutura nas secretarias de educação para que essa merenda realmente chegue às pessoas que precisam. E a gente, assim, em 2000, tem 22 anos, 2002, 2003, a gente presenciou muitas formas de injustiça com relação a essa merenda, que era uma bagatela que davam para a merenda, né? E esse processo de exploração, maldade mesmo, continua até hoje. Mas aí a minha pergunta, a minha provocação, eu vou fazer já direto, que aí a Maria Inês vai falar um pouquinho também sobre isso. Assim, qual deve ser as nossas ações de todos os atores sociais que estão aí, a universidade, as ONGs, todos os movimentos sociais, para mudar esse quadro, sabe? Mudar. Claro que a gente não vai curar de uma vez por todas tudo isso, mas o que a gente pode fazer para amenizar um pouco tanto sofrimento que a gente vem presenciando? Obrigada. Bem, Obrigado, Ana. Maria Inês, agora. É isso. Posso dar aí a continuidade um pouco, porque a Ana ficou de ver essa parte e eu fiquei de trabalhar um pouco o capítulo de gestão democrática, né? Que está nesse livro, como a Verônica disse, uma edição nova, né, Verônica? A edição antiga tem mangueira na capa, né? E essa é uma edição, né, nova, que eu tenho a foto do Paulo Freire em todas as capas, né? Eles deram uma certa unidade aos livros. Bem, nesse capítulo, o Paulo Freire se refere um pouco à experiência que ele teve na Secretaria de Educação em São Paulo, né? Com a prefeita Luísa Erondina. Então, ele teve esse período na secretaria, tentou implementar formas democráticas de agir, tentando superar esquemas autoritários para tomada de decisão, substituindo-os pelos de natureza dialógica. Então, essa foi um pouco a ideia do Paulo Freire e da sua equipe, que contou com o apoio das universidades, né? Aí é interessante, houve apoio da Católica de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas, da própria Universidade de São Paulo, deram sua importante contribuição. Quer dizer, foi importante, nesse momento, ele vincular o trabalho da secretaria com o trabalho das universidades. E eu destacaria 2 pontos. O primeiro
é o que ele fala da urgente necessidade de melhorar a qualidade da educação. E isso passaria não só pelo respeito aos educadores, educadoras, a melhoria dos salários, quanto pela sua formação permanente. E tudo isso necessariamente implicaria a presença participativa das universidades e como disse a Inês aí, né, minha xará, não só das universidades, das faculdades de educação, mas se estendendo igualmente às ciências humanas, às ciências sociais, às ciências exatas. Tá? Então, essa melhoria da qualidade da educação estendida, né, não só deixando a responsabilidade para as faculdades de pedagogia, faculdade de educação. Outro ponto importante que ele traz, né, que eu gostaria de destacar, é que ele diz assim: um dos problemas cruciais da educação brasileira, o erroneamente chamado evasão escolar, pois que é, no fundo, expulsão escolar. Ele usa esse termo, expulsão escolar, que é fundamentalmente político-ideológico. A solução deste problema passa pela formação científica, e aí ele vai falando. E ele conclui dizendo assim: o descaso da escola pela identidade cultural dos educandos. Então, volta à questão cultural, a importância, né, de levar em conta essa experiência dos alunos, o respeito pela sintaxe popular de classe, dar atenção aos conhecimentos da experiência feita, né, com que os educandos chegam à escola. Então, isso também revela a fome por uma necessidade, né, de ensino de qualidade, um respeito pelo aluno, por esse conhecimento do aluno. E ele segue esse capítulo dizendo que ele fala da criação dos conselhos de escola que ele fez, a reorientação, um processo de reorientação curricular todo ouvindo os professores, seminários de avaliação, reuniões e assembleias populares. E organizou o primeiro congresso de alfabetizandos adultos. Então, isso também foi muito importante, e ele ressalta aí nesse capítulo intitulado Gestão Democrática, do livro A Sombra desta Mangueira. Para terminar essa fala aí sobre esses capítulos, eu gostaria de dizer que nós temos na PUC, né, mangueiras, jaqueiras, pé de fruta-pão, né? Pelo menos esses eu conheço bem, né? Não conheço todas as árvores, mas essas eu conheço bem. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né? Para ver se eu consigo mostrar. Então, temos aí a nossa mangueira, na PUC, né? Bem perto ali da entrada pela Marquês de São Vicente, existem várias, né? E existe também, não consigo passar. E ela não está andando. Como é que eu faço para ela andar para frente? Tem que sair? Eu acho que faz isso. Sai, passa para o outro slide e volta. Isso, eu acho que tem que assim, interromper compartilhamento. E aí, como é que eu vou passar para o outro? Acho que o outro está aqui, menorzinho. Não está na tela cheia. Olha aí, ó. Mas temos aí as nossas jaqueiras. Não é? Aí as nossas jaqueiras. Então, olha só, na PUC, eu diria que a gente pode sentar à sombra desta, daquela, da outra mangueira, das jaqueiras, do pé de fruta-pão, né? De muitas árvores, né? Para pensar sobre o nosso papel, né? Com tantas provocações foram feitas aqui, né? Pensar sobre a nossa prática reflexiva, né? Que a Inês, volto a dizer aí, minha xará, né? Trabalha com o seu grupo, né? As práticas reflexivas, né? Pensar numa
numa ação coerente, né, que possa atuar frente a essa fome de conhecimento, respeito a as ideias, né, a essa experiência cultural dos nossos alunos, né? Enfim, eu acho que é muito importante isso, e esse título que ele deu ao livro é muito original, muito interessante e nos faz pensar. Então, eu concluiria dessa forma, passo aí novamente para o Renato a palavra. Legal, Tá obrigado, bom? Marinês, obrigado, Ana. Novas provocações interessantes, né? E aí eu diria assim, debaixo da nossa mangueira, né? Cada um debaixo da sua mangueira. E como você diz assim, o Paulo Freire dentro da Secretaria de Educação, para mostrar que no espaço político também é um espaço possível de criar ações diferenciadas. E aí ele lá na mangueira dele, né? Na Secretaria de Educação, a gente debaixo da nossa mangueira na PUC, Verônica debaixo da mangueira da Rural, né? Beth Miki lá na aldeia indígena, e todos os outros, cada um na sua comunidade, Nevinha lá no Ceará, né? Que teve há muito tempo dentro da Secretaria de Educação e também dentro da política fazendo, né, um movimento aí. E aí a gente vai, nesses lugares em que a gente vai viver aquilo que Verônica dizia, né? O nosso trabalho sério e meticuloso para superar as dificuldades do momento político e do momento histórico. Palavra aberta, mais um pouco, para a gente devolver a fala para o Carlos, que vai encaminhar a finalização desse nosso encontro. Já são quase 5. Palavra aberta. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Renato, se me permite, isso dialoga muito, porque essa coisa colonial, né, que entende sério como dentro de uma sala, numa mesa, isso é importante destacar, porque fala que, como a gente diz, né, o óbvio tem que ser falado. Então, assim, é importante que nós, como educadores populares, a gente tenha esse discurso, a gente está aqui estudando para a gente legitimar a nossa prática. Quando eu estou aqui no coletivo de mulheres, debaixo da mangueira, literalmente, porque você já vê né, as minhas fotos, que eu tenho o privilégio de ter fotos assim como da professora, a gente tem que falar para aquela pessoa que, de repente, ela realmente não sabe, mas tem esse povo do mal que veio perturbar, porque tem gente que acho que veio no mundo para perturbar a vida de alguém, né? Então, quando eu acho que aquela pessoa vem te perturbar, e a gente fala assim, brincando, mas por quê? Na verdade, é disputa de poder, né? Porque feliz, está fazendo alguma coisa, incomoda, porque a felicidade, isso tudo é para um grupo seleto. Se alguém está ali, num lugar, com condições materiais péssimas, mas debaixo da mangueira, sorrindo, lendo, numa quinta-feira, numa sexta-feira que for, vem aquela pessoa. Isso que eu estou brincando assim, mas é isso, ela não é porque aquela coisa do mal no sentido cristão, mas é que é a disputa de poder. Não, só eu posso ser feliz, só eu posso ter esse momento aí de estar lendo. Então, assim, essa minha intervenção é porque a gente repita isso. Eu estou vivendo esse exercício. Eu trabalho numa escola pública na Baixada Fluminense e eu faço meu trabalho debaixo de um IP. Eu tenho esse privilégio, né? E aí, eu entendo isso como privilégio. E tento discutir isso com os pais dos alunos, mas a escola em si acha que eu sou aquela doidinha, vai lá, com os pobrezinhos dela para debaixo da árvore, sabe? Ele não entende que isso é uma escolha teórico-metodológica, ele não entende que isso é minha posição de classe, que eu me entendo classe popular, e eu estou ali junto. Então, eu penso que também repetir essas coisas, lembrar as pessoas dessas coisas, é importante. Eu acho que a gente está num momento que a gente não vai poder só fazer. Você vai ter que falar, olha só, a sombra desse P, a sombra sei lá de quê, eu estou aqui por isso, isso e isso, para ver quem cansa primeiro, entendeu?
certamente serão eles, porque nós somos maioria, como diz aí, só estamos espalhados, né? Então, assim, é só para dizer assim, eu penso que a gente está precisando repetir essas coisas. Dizer que quando a gente faz um bolo, e leva aquele bolo para partilhar com pais de alunos, por exemplo, a gente não está sendo legal, bonzinho, que levou um bolinho, essa coisa no moinho, que diminui o que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente está sendo sério, a gente está sendo, né, comprometido, a gente está sendo meticuloso. Aquele bolo não é só um bolo, tem toda uma construção a partir daquilo ali. Ah, mas eu sei disso, tá, mas o fulaninho não sabe, ou não quer saber, ou está fingindo não saber. É isso. Desculpa a efusão, mas é porque eu estou muito tocada no momento com essas coisas. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Verônica. Eu estava falando das mangueiras, né? A Ana estaria debaixo do pé de aroeira, que tinha na Casa de Cultura Cidade de Deus e não tem mais, né? A aroeira tirou, foi replantado. Tá sem som, Ana. A gente agora, nós estamos debaixo do pé de acácia. Pronto. Nós plantamos com a criança também. Há uma criança que plantou deste tamanhozinho, a árvore já está lá nas alturas. Muito bem. Maria Cecília ajudou a gente a plantar essa árvore. Ela já Legal. cresceu, ela tá acompanhando, a nossa vida está acompanhando essa árvore aqui. Mas a aroeira resistiu, está lá nos fundos. A aroeira está nos fundos da casa. Resistiu. Resistiu Inês? como Mandacaru. Inês. Desculpa, mas eu queria... Não deve ser minha função, mas queria registrar a presença da Mara Grifo, que orientada, foi minha mestranda. Você foi da banca, aliás. Sim, a né? primeira banca Então, lá. ela é orientada hoje em dia de doutorado da Adriana, que está em outra reunião e não pôde participar, mas elas conduziram uma belíssima oficina o semestre passado no nosso evento da prática exploratória com esse mesmo título, né, Mara? A sombra da mangueira, e foi deliciosa, assim, nesse estilo de... Só para mostrar a nossa convergência e interdisciplinaridade, aí, não sei se Mara quer falar alguma coisa, ela acabou de entrar. A escola dela, eu não tive a chance de visitar ainda, mas é cheia de árvores, mangueiras e outras coisas. Fala um pouquinho, Mara, só para contar. Desculpa o atraso, gente, mas eu acabei de chegar da escola. A Inês esqueceu de falar que o Renato também é meu orientador agora, Inês. Ah, eu esqueci. Acho que eu nem sabia. Desculpa, nem sabia. Desculpa. Orientador de doutorado. Ah, que massa. Que massa. Então, o ano passado a gente fez um projeto lá na escola, com uma turma de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1, e nós trabalhamos a biografia do Paulo Freire, e eu fui incluindo alguns livros assim, de acordo com o que eles podiam compreender, né? E lá na escola que eu trabalho tem muitas mangueiras, então quando eu levei a capa do livro, né, de baixo, Vou te mandar. eles adoraram, Obrigada. eles se sentiram assim autores do livro, porque embaixo da Tchau, obrigada. Desculpa, da sombra da mangueira, e aí a gente fez assim várias atividades, e o que marcou para eles foi isso, assim, desenhar a mangueira e colocar o Paulo Freire lá embaixo. Eles fizeram muitos desenhos com o Paulo Freire segurando o livrinho assim embaixo de uma mangueira. Então, eu acho que é isso que a Inês estava lembrando, foi uma experiência para as crianças que até esse ano eles não se lembram de terem feito o ano passado. Legal. Obrigado, Mara, pela presença. Obrigado, Inês, pelas reflexões. E aí, gente, eu estou aqui de olho no tempo, que eu estou com essa tarefa chata, de ser o chato do dia. E aí a gente não tinha muito combinado, mas eu acho que eu passaria a fala para a Ana, para falar do nosso gesto concreto, e o Carlos volta para encerrar um pouco essa fala. Tá bom? A gente está aqui desde o início, né, trabalhando, falando sobre essa temática, que é a fome, que foi eleita, né, uma temática pela Rede Internacional Café com Paulo Freire, para ser trabalhada ao longo desse ano e do próximo, né? Então, a gente está
refletindo em torno disso. Mas a gente é um café com Paulo Freire, né? A gente está em torno também das ideias freirianas. E a questão que nos fica sempre nós vamos falar da fome, do momento atual, da situação, e a gente fica só na reflexão em torno da fome, né? Isso não combina nada com Paulo Freire. Então, a gente está tentando pensar uma ação concreta do Café com Paulo Freire na PUC, né? Do nosso núcleo aqui, que, além dessa reflexão do dia de hoje, como que a gente faz uma ação concreta. E a Ana vai falar um pouco disso para nós, como desdobramento do trabalho. Ana. Bem, gente, nós estamos pensando, não, a gente já pensou, agora a gente está organizando uma campanha. Mas só que para organizar uma campanha, às vezes a gente precisa de vários parceiros para nos ajudar. Então, a gente vai lançar no dia 16 de junho. A gente queria lançar a campanha hoje, mas não foi possível as coisas ficarem prontas. Então, nós vamos lançar uma campanha de coleta, de arrecadação, de recursos financeiros para a gente ter condição de mandar para onde estiver precisando, onde tiver mais pessoas necessitadas. A gente já elegeu 2 ou 3 projetos que trabalham, que são dentro de comunidades, para a gente repassar tudo que a gente conseguir. Mas a gente ainda vai lançar a campanha. Então, a gente já escolhemos entre nós um título, que foi até sugerido por Carlos, Café Solidário, porque a fome tem pressa. Então, assim, esse nosso gesto concreto em relação a esse tema da fome, o nosso gesto concreto, a gente optou por ser uma campanha que vai possibilitar a compra de comida para várias pessoas. Mas eu acho que a gente pode lançar também, entre nós, cada um no seu local que trabalha, outras campanhas de fome. No meu trabalho, eu vou lançar a fome, eu vou batalhar para que todos saciem essa fome por direito. O outro vai batalhar para que seja saciada a fome do conhecimento, sabe? Então, assim, a fome de comida, nesse nosso gesto concreto, é uma coisa, mas não impede que todas as pessoas que estão participando aqui, outras que vão ver depois, também façam uma campanha para saciar as outras tantas fomes. E a gente tem uma necessidade muito grande de fazer uma campanha esse ano, que é para ver se a gente ameniza um pouco essa fome da democracia, né, que a gente está vivendo. E essa fome também está matando e está ocasionando essa fome de comida, a gente tem certeza disso, tá bom? Então, no dia 16 de junho, fiquem atentos, será lançada a campanha Café Solidário, porque a fome tem pressa. Aí são todos os tipos de fome. A gente vai lançar a campanha de alimento, mas tem as outras fomes também. Tá bom, gente? Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Valeu, Ana. Obrigadíssimo. Então, assim, é um gesto concreto do Núcleo Café com Paulo Freire na PUC, né? Dia 16 a gente vai lançar essa campanha, vai mandar as informações para todos os nossos conhecidos, parceiros, e a gente tem 3 instituições que a gente vai, durante 3 meses,
assessorar levando um pouco de alimento. Esqueci de falar do tempo. Alimento da fome mesmo, a fome de comida, porque a fome tem pressa. E aí passo para o Carlos, para fazer um pouco esse fechamento do nosso encontro de hoje. Do café. Fecha aí. Vai, Carlos. Vou compartilhar aqui, quando a gente começou a pensar, então, para finalizar, eu trago um pouco dessa cartografia, nós chamamos de cartografia da fome em Paulo Freire, porque, diante da implicação do tema, eu acabei buscando nas várias obras de Paulo Freire, fazer um mapeamento de como a fome aparece, em que contextos, em quais obras, né? Então, foi algo que eu fiz através pesquisando nos livros que tem em PDF. Então, analisei 20 livros e nos que eu encontrei incidências sobre a fome são esses aqui, que eu trago agora apenas a título de para a gente perceber como a Freire estava implicado e, de certo modo, também indignado com essa questão da fome, né? Então, a gente tem aqui A Sombra desta Mangueira, com 23, ele faz 23 referências à fome, Aprendendo com a Própria História, que é um livro que ele escreve com Sérgio Guimarães, 17, depois em Pedagogia da Autonomia, 8, Pedagogia da Esperança, 8, Lições de Casa, Últimos Diálogos, 8, é desse livro que tem o poema Recife Sempre, que eu extraí trechos dele para finalizar a nossa roda de conversa hoje. Pedagogia da Indignação, 5, Medo e Ousadia, que ele escreve com Aira Shore, 4, Ação Cultural para a Liberdade, 3, Educar com a Mídia, 3, Conscientização, 3, Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, 2, Professora Cíntia Não, Política e Educação, 1. Então, a gente tem uma cartografia de como encontrar essa discussão sobre a fome em Paulo Freire, buscando essas referências, né? E aí eu trouxe 2 trechinhos para deixar para a gente finalizar, que é um de Pedagogia da Autonomia e um de Política e Educação. Em Pedagogia da Autonomia, Freire diz: o meu bom senso me diz, por exemplo, que é imoral afirmar que a fome e a miséria a que se acham expostos milhões de brasileiras e brasileiros são uma fatalidade em face do que só há uma coisa a fazer: esperar pacientemente que a realidade mude. E em Política e Educação ele diz: como tentar explicar a miséria, a dor, a fome, a ignorância, a enfermidade crônica, dizendo cinicamente que o mundo é assim mesmo, que uns trabalham mais com competência, por isso tem que ter mais, e que é preciso ser pacientes, pois um dia as coisas mudam. Essas duas frases acho que são provocadoras. E eu termino com um trecho do poema Recife Sempre, que está no livro, nesse livro que eu citei, Lições de Casa, Últimos Diálogos sobre Educação, que ele escreve com o Sérgio Guimarães. Tem um trecho também desse poema, que não está completo, né, no Dicionário Paulo Freire, e Paulo Freire diz o seguinte: Recife, onde tive fome, onde tive dor, sem saber por que, onde ainda haja milhares de Paulos, sem saber por que, tem a mesma fome, tem a mesma dor, raiva de ti não posso ter. Recife, onde um dia tarde com fome, sem saber por que, passei tanto, pensei tanto nos que não comiam, nos que não vestiam, nos que não sorriam, nos que não sabiam o que fazer da vida. Pensei tanto sem saber por quê, nos deserdados, nos maltratados, nos que apenas se anunciavam, mas que não chegavam, nos que chegavam, mas não ficavam, nos que ficavam, mas não podiam ser, nos meninos que já trabalhavam antes mesmo de nascer, no ventre ainda ajudando a mãe a pedir-lhes esmolas, a receber migalhas, pior ainda, a receber descaso de olhares frios. Recife, raiva de ti não posso ter. Recife, cidade minha, já homem feito, teus cárceres experimentei. Já homem feito, teus cárceres experimentei o que queria, o que quero, o que quererei é que os homens, todos os homens,
e mulheres, sem exceção, possam pensar, possam agir, possam o mundo transformar. O que eu quero e que quererei é que todos os homens e mulheres possam comer, possam vestir, possam calçar, possam criar, e não que os meninos e meninas tenham fome, que tenham dor. Que meninos e meninas passem a brincar, passem a sorrir, passem a cantar, possam amar e amados serem à sombra desta mangueira. E assim a gente encerra com esse poema. Claro que sim. Termina compartilhamento, Carlos. É verdade. Eu acabei também colocando algumas palavras minhas no poema. E assim a gente agradece a presença de cada um. Obrigado, gente. Bom, então é isso. Oi. Eu quero convidar todo mundo agora para tomar café com a gente aqui na Cidade de Deus. A gente está colocando a mesa já. A gente está mudando o cenário. Já vou. A minha xicrinha está aqui. Minha xicrinha vermelha. Marinês. As duas Marinês. Um brinde, gente. Tá. Um brinde. Aqui, ó, a gente está na xicrinha aqui, ó. Você nem mostrou o pessoal. A minha é uma xicrona, ó. Tem bolo. Ó. A mesma canequinha. Vem, professor Alberto, tomar café com a gente na Cidade de Deus. Renato, coisa... Oi? Podia ter Tá feito fechado, Zoom cara. mesmo. Ô, Ana. Oi. Ana, olha só. Você um dia pode fazer um Zoom, a gente toma café com o pessoal aí. Isso. Como? Podemos tomar por Zoom com o pessoal aí. Fica mais fácil, porque a gente não pode ir agora. Não, Legal. a gente vai fazer um almoço aqui dia 10 de julho. Vou trazer todos vocês aqui. Vou vender o convite e trazer vocês aqui. Passa Tá a câmera. ótimo. Passa a câmera para mostrar o pessoal. Não se vê ninguém. Passa aí. Alô! Ai, Maria Luísa, o pessoal quer Ô, Márcia, cadê Márcia? Olá! Seja bem-vinda, Luciana. O pessoal quer ver vocês, ó. Renato, quer dizer que a Nevinha é do Ceará, da minha terra também? Do Ceará. É? Carlos também é cearense. Ainda faltou o São Luís, que sumiu aqui, ó. O São Luís é o nosso presidente. Ele sumiu aqui. A Nevinha está aposentada, mas muitos anos trabalhou na Secretaria de Educação. Né, Nevinha? É porque eu não estou sabendo botar aqui o áudio. Mas a gente está te ouvindo. Está te ouvindo. Então, eu queria assim, agradecer muito o Renato, porque toda vida ele lembra de mim, apesar de eu estar aposentada, né? Mas eu tenho um trabalho também na igreja, né? De fazer, eu estou me dedicando agora a um trabalho da igreja, que a gente doa cestas e faz trabalho mesmo a fonte de comida, né? E eu pretendo, quem sabe, continuar algum trabalho assim, né? Eu gostaria de agradecer aqui, viu? Ele não esquece de mim, foi maravilhoso. Eu saí um pouquinho, foi por causa da internet que caiu, sabe? Queria até pedir desculpas, mas eu trabalhei muitos anos, né? Na consultoria aí com o Renato, lá no Ministério da Educação, e coordenei 20 anos a educação de adultos do Ceará, né? Andando aí nesses municípios, sentindo a fome, né? A fome de conhecimento dos nossos jovens e adultos. Saudade dos nossos encontros lá em Brasília, Nevinha. Obrigado. Você é do Cariri, Carlos? Não, eles estavam deixando. Eu? Assim, eu sou de Cariús, mas hoje minha família mora em Juazeiro, então eu me considero... Eu conheço aquela região toda. Muito bem. Gente um abraço, querida. Um abraço para todos vocês. Eu amei ficar aqui um pedaço ouvindo vocês. Muito bem. Então, obrigado, gente, pela presença de todos e todas e todes. Não, ele está dando palminhas, assim. Então, um abraço. E, assim, o nosso café, a característica dele
é de ser semestral, por enquanto, para a gente ganhar forças e conseguir fazer outras coisas. Então, a gente fez esse agora, possivelmente lá para setembro, por aí, a gente vai fazer o café do segundo semestre. E aí contamos com a presença de todos vocês. Quem sabe no modelo híbrido, né? Como disse a Silvana, presencialmente, mas com a possibilidade de vir as pessoas de fora. Um abraço, uma boa tarde para todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau.